Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui fazendo um teste, fazendo essa live direto aqui do estúdio, do TikTok, né, diretamente do PC, e aproveitar para falar também um pouco sobre o Setembro Amarelo, né, sobre esse mês que é o mês de prevenção, né, de prevenção ao suicídio, né, é algo muito importante, é algo que nós temos que ter bastante atenção. O Setembro Amarelo, como eu disse, é um mês de reflexão sobre tantas pessoas que estão tirando suas próprias vidas e o que a doutrina espírita tem para falar. O que a doutrina espírita tem para. Como a doutrina espírita pode contribuir com, com, com seu conhecimento, como a doutrina espírita pode contribuir no sentido de aliviar, né, a dor daqueles que sobrevivem, né? São os pais, são os maridos, os filhos, né? Nós sabemos hoje que o índice de pessoas que tiram vida, que tiram sua própria vida, aumentou muito e também na faixa etária de crianças e de idosos também, né? Eu trabalho com psicanálise e terapia de luto também. E há um tempinho atrás eu tava atendendo uma senhora que perdeu o marido, se não me engano, ele tirou a própria vida quando tinha 80 e poucos anos de idade. Já no fim já, né, do processo reencarnatório. Então não é incomum, tá, pessoal? As pessoas pode ser criança, pode ser o idoso. Existem alguns mitos. Quem fala que vai se matar não vai se matar realmente, é só para aparecer, né? Isso é algo muito errado de se pensar, né? Quem fala é porque está procurando ajuda, está precisando ser ouvida, né? A pessoa está precisando ser ouvida. E a doutrina espírita, ela tem Ah, e outra coisa, quem cometeu uma vez o ato e não conseguiu, não comete novamente, também é outro falso errôneo, equivocado, né? Então, assim, a prevenção do suicídio é algo que se deve ser levado muito a sério, né? E ele está coladinho com a depressão, né? Então, por isso que eu coloquei o título de Depressão, Suicídio e Obsessão. Porque algumas pessoas aproveitam o meu conhecimento da psicanálise e acabam perguntando o que eu acho. A obsessão pode ajudar, pode contribuir para, para que a pessoa tire a sua própria vida, né? Isso pode ocorrer, né? E a gente sabe que isso com certeza pode ocorrer, né? É claro que o obsessor, como que o obsessor age, pessoal? O obsessor, ele vai agir na sua fraqueza. Se você está passando por um momento depressivo, seja por uma depressão atípica ou endógena, ou seja por aquela depressão que ocorre por uma circunstância, desemprego, luto, separação, ou seja pela depressão por componentes, né, hormonais. Então, os espíritos eles vão aproveitar esta situação, tá? Eles vão aproveitar a situação que que já ocorre ali na pessoa, para despertar isso e para ampliar aquele sentimento de deixar a vida, de acabar com essa dor, né? Porque aquele que tira a própria vida, ele não quer tirar a própria vida, na verdade ele quer acabar com a dor que ele sente, né? Mas a doutrina espírita mostra o quê? Que ao chegar do outro lado, a doutrina espírita prova, né, é empírico, os espíritos
dão comunicação, e vocês podem observar lá no livro Céu e Inferno, tem uma parte lá só de espíritos suicidas, né, de comunicação de espíritos suicidas. E os espíritos dão comunicação falando sobre como eles chegaram ao outro lado, o arrependimento, o remorso que eles têm em relação a essa atitude. Isso é fato, né? A situação do espírito que cometeu esse ato é muito difícil do outro lado. Uma coisa que devíamos ter cuidado é de ao falar, ao orientar, ao falar sobre o tema, melhor dizendo, não focar somente naquelas mensagens, naquela imagem do livro Memórias de Suicida e obras de André Luiz, que nos dão a entender que aquele que cometeu esse ato, eu estou evitando falar o nome porque parece que as redes sociais diminuem a visibilidade por conta disso. Então, aqueles que cometeram esse ato, dá a impressão de que todos vão, né? Antigamente, a Igreja Católica tratava que esses espíritos iriam para o inferno, né? Gente, e a doutrina espírita tem que tomar cuidado porque está caminhando para um caminho parecido, né? Vai para o Vale dos Suicidas, vai para o Umbral Grosso, vai para as trevas. Gente, a experiência mostra que não é nada disso, né? Cada caso é um caso. Eu tenho uma live que fiz com uma companheira que teve o seu filho cometeu esse ato e está lá na minha rede vizinha, Cortes Espíritos Oficial, né? Essa live. O filho dela, com menos de um mês, já estava sendo acolhido, e detalhe, por um parente que ela nem sabia, nem lembrava mais o nome, sabe? Não foi da vivência dela. E esse parente também cometeu esse ato. Também tirou a própria vida. Interessante isso, né? E no astral ele estava sendo recebido e amparado por ele com menos de um mês. Ou seja, não foi para o Vale dos Suicidas. Não ficou ardendo em regiões umbralinas. A gente tem que ter muito cuidado. Eu recebo na clínica psicanalítica espíritas com medo de umbral. Espíritas que sofrem com a pedagogia do medo. Porque Kardec não usa essa pedagogia, Leon Denis não usa, mas o espiritismo no Brasil se vale dessa pedagogia do medo. Transformou o umbral no inferno católico. Gente, umbral é isso aqui. Se eu desencarnar agora, isso aqui é umbral. Nós estamos no umbral. Nós estamos em regiões umbralinas, regiões de passagens. Provavelmente todos nós passaremos por ela. Todos. Então, assim, vou ficar aqui na Terra, vou ficar aqui vagando como um espírito sem direção, apegado à casa, apegado aos bens materiais, aí é conforme a consciência de cada um. Isso é conforme a consciência de cada um. Pessoas se afastam por causa disso e pessoas ficam neuróticas. Certa vez, uma jovenzinha de 19 anos ligou para mim, entrou em contato pelo WhatsApp, desesperada, porque ela estava com medo de ir para o umbral. Eu falei, minha filha, onde você ouviu sobre o umbral? O que falaram para você? E ela começou a falar aquele discurso, né, de centro espírita, de palestrante espírita, de que bebeu, vai para o umbral. Fumou, vai para o umbral. Faz sexo assim, assado, vai para o umbral. Comeu muito, é guloso, vai para o umbral. Pelo amor de Deus, gente, a gente está entrando no mesmo erro da Igreja Católica, que doutrinava as pessoas com medo para poder aproveitar isso, né? Então, temos que ter cuidado com isso, gente. Mas, infelizmente, isso é algo que existe aí nas casas espíritas. Talvez por isso aqui em Niterói as casas estejam vazias, porque a doutrina não atrai o jovem de hoje, né? Vai começar com esse discurso para o jovem, e o jovem não fica. Na minha época de mocidade não se proibia nada, não se falava nada disso. Se falava o seguinte, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós temos que passar uma tranquilidade para os pais, por exemplo, que deve ser uma situação terrível para quem é pai, falar para eles que a vida continua, ninguém é desamparado, os nossos entes que estão do outro lado costumam nos receber. O filho da Cláudia Vaz, que é a nossa moderadora aqui,
ele deu esse testemunho com menos de um mês, fui recebido pelo tio tal, que a Cláudia nem lembrava mais que existia, que um dia fez parte da família. Agradeço as orações, olha, isso é muito importante. O filho da Cláudia, lá, o Jefferson, ele agradece até hoje pelas preces que a Cláudia fazia, que a Cláudia solicitava que os centros fizessem para ele. Isso ajudou muito ele. É isso que o desencarnado precisa, desse tipo de acompanhamento, desse tipo de ajuda, né? Não é, nesse momento, a doutrina espírita ficar falando você não pode cometer o próprio ato, porque senão você vai para o vale dos suicidas. Não é assim, tá? Não é assim. Agora, é complicada a situação daquele que tirou a própria vida? É, claro. Esse nosso filho da irmã Cláudia, ele reclamava que ele se enforcou, ele reclamava que sentia ainda a corda apertando, né? Tem lá na live, na live lá no Cortes Espíritos Oficial, nessa outra rede vizinha, vocês vão poder assistir a Cláudia falando sobre isso. Então, é muito problemático. O espírito que comete esse ato, ele costuma sentir, né, as sequelas durante um bom tempo. E muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, eles reencarnam com problemas no corpo físico, né? Lesou o intestino cometeu o famoso araquiri, né? Quem sabe não vai reencarnar com problema naquela região, né? Então, isso não é regra também, mas você lesou o seu corpo espiritual. Como você reencarna, é muito provável que, ao moldar o corpo físico, aquela região tenha um defeitozinho de fábrica, tá? Que a gente não sabe de onde vem. Eu, como terapeuta, como psicanalista, percebo que eu tenho muitos pacientes espíritas, porque alguns são videntes, alguns ouvem, e se ele relatar essa experiência para um psicanalítico ateu, cético, vai achar que o sujeito está esquizofrênico. Não é assim. Existe a esquizofrenia, existe a ilusão, a alucinação, mas nem sempre é o que está acontecendo. Então, pessoal, a contribuição da doutrina é essa aí, né? Falar sobre a vida após a morte, o que nos espera do outro lado da vida, que a vida continue e as dores e as alegrias vão conosco, tá? Isso é uma realidade. Essa é a tarefa da doutrina espírita. Agora, temos que ter muito cuidado com a questão da depressão, ficar de olho, comportamento do filho, do pai, da mãe, enfim, daquele que tem ideação suicida. Temos que ter muito cuidado, fazer terapia. Terapia é uma maravilha, não é porque eu sou psicanalista, né? Mas é uma maravilha. Você falar é muito bom. Você elaborar junto a uma outra pessoa, que não o seu amigo ou parente, porque tem coisas que nós não falamos com amigo, tem coisas que nós não falamos com parente, isso é um fato, né? Nem com a sua esposa, nem com o seu marido, tem coisas que a gente só fala no setting analítico, tá? Então, eu sei que isso é muito bom, né? Eu tenho essa noção porque eu faço análise, então a coisa funciona assim, né? Dessa forma mesmo. Você se cura pela fala. E aí você vai investigar. É muito importante fazer análise, é muito importante fazer terapia, seja ela qual for. Depressão pode gerar né? Você pode provocar lá o suicídio, que eu não quero falar essa palavra. Não sei se foi o Carlos que o TikTok me mandou a mensagem. Mas a depressão, ela deve e pode ser cuidada. Ela tem fatores espirituais? Pode ter. Então, leitura do Evangelho, frequência na casa espírita, passe, água fluidificada, culto no lar. Tá, beleza. Fechou aí o espiritual. Ou seja, qualquer religião que você tiver. É religiosidade. E qual o outro lado? Terapia é um tripé, né? Terapia e medicação quando necessária. É isso. O tripé é esse. O tripé é religiosidade, a neurociência prova hoje que a religiosidade atinge áreas no cérebro nosso que transformam, que é muito positiva a religiosidade. Isso a neurociência hoje em dia prova isso. A religiosidade é possível ser provada. Deus não. Mas a religiosidade sim através de exames. Então, meus amigos, é isso. Tripé. Religiosidade, seja ela qual for, fé, terapia, sempre, seja ela qual for, aqui você for mais afinizado, medicação quando necessário.
Isso é o tripé que o espírito também acredita, porque o espírito é racional, espiritismo é ciência, tá? Então, é isso, gente. Eu vou encerrar aqui, 32 minutos, foi uma live teste que eu estou fazendo aqui pelo PC, pelo YouTube Studio. Achei muito legal a plataforma, mas não estou entendendo como eu vejo o chat de vocês. Não respondi ninguém porque eu não estou vendo mesmo, tá? Então, até uma próxima aí, e agradeço a presença de todos, né? E obrigado pela atenção.